Parou aqui e repetiu as palavras do grande pontífice que fundou as cruzadas no concílio. Peraí, deixa eu aumentar. E repetiu do grande pontífice que fundou as cruzadas no concílio de Clermont, Urbano II. Deus o quer. A multidão inconsciente, no impulso da inferioridade, levantava... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, foi o eco. Então. Tá. A multidão inconsciente, no impulso da inferioridade, levantava bandeiras, desejando a conquista do Santo Sepulcro. As mães, tocadas pelos sentimentos de amor aos seus filhos, apenas choravam, com o pressentimento de que não iriam vê-los mais. Shaolin não tinha de quem se despedir, e o navio partiu. Ele apenas olhava para os céus, pedindo a Deus que fizesse a sua vontade, que tudo estava certo na pauta dos acontecimentos. Uma frota de embarcações... Léo. Oi. Oi. Só me fala, o que é isso aí mesmo? Onde é que eles estão? É porque eu perdi, acho que semana passada. Eu também perdi a semana passada. Não, então pode continuar, não tem problema não. Eu vou só fazer um resuminho então rápido. Ele tá falando sobre o Shaolin, que ele ia na cruzada. Ele se inscreveu. O Shaolin, né, pra quem não sabe, é um amigo do Francisco que ele conheceu e foi um dos espíritos que desceu junto para auxiliar a obra franciscana. E o Shaolin, ele, na noite anterior, fez uma oração muito forte pedindo inspiração para saber se esse era o caminho. E aí ele teve um desdobramento consciente, se encontrou com o seu mentor, foi uma cena muito bonita e que mais ou menos deu informações que ele iria ser guiado, enfim, foi mais ou menos assim uma informação que teve com o mundo espiritual. E ele acordou e agora tá no finalzinho que ele entrou no navio e tá indo, mas ele vamos não ver o tem que família, vai acontecer ainda. Ele não tem família. Tá, obrigada. Tá bom. Já vi. A multidão inconsciente, no impulso da inferioridade, levantava bandeiras, desejando a conquista do Santo Sepulcro. As mães, tocadas pelos sentimentos de amor a seus filhos, apenas choravam, com o pressentimento de que não iriam vê-los mais. Shaolin não tinha de quem se despedir, e o navio partiu. Ele apenas olhava para os céus, pedindo a Deus que fizesse a sua vontade, que tudo estava certo na pauta dos acontecimentos. Uma frota de embarcações partiu de Veneza, pronta para o combate, e Shaolin, edificado no bem, dentro de sua embarcação, esqueceu a guerra. O que houve? Perdi aqui. Esqueceu a guerra e entregou as mãos ao trabalho que lhe competia fazer. Capítulo 16, os primeiros passos. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 12, 19, 2. Francisco de Assis nunca agira sem refletir naquilo que iria fazer. Dotado de uma ponderação muito grande, seu raciocínio era obediente e consultava sempre o coração. Se às vistas dos outros apresentava-se aniquilado, derrotado pela própria natureza, sem a proteção do pai, sem dinheiro, sem casa, intimamente contava com a sua vigorosa fé e em Deus, e sentia que Jesus era realmente o seu verdadeiro companheiro. Ficar ali 3 dias e se mostrando cansado, contudo, foi um ótimo remédio para os seus sentimentos, pois estava apurando a sua verdadeira força espiritual, limpando os canais da intuição
que o levava a grandes êxtases. Só um minutinho, Léo. Sim. Quem pôde estar ontem no encontro, esse primeiro parágrafo que o Francisco repete quase que exatamente as palavras da Peregrina. Quando ela falava que ela fazia as coisas, que não precisava de dinheiro, que não precisava de discípulo, de nada. Então, esse primeiro parágrafo aqui que ela leu desse capítulo, quase que, de outra forma, repete a mesma percepção, as mesmas palavras que a gente leu ontem da Peregrina, falando sobre si e sobre o que ela necessitava realmente. Que as pessoas falavam que ela não tinha dinheiro, que ela era pobre, que tratava ela quase como uma coitada. Então ele repete praticamente a mesma coisa. Vê como é o sentimento verdadeiro, né, que envolve quem já vive essa egrégora, né, franciscana. Estava qual lagarta que se transforma em borboleta, passando do estado de rastejar para o de voar. Os 3 dias e noites passadas no porão do palacete fizeram-no sair do casulo, onde o mundo o prendia, para grandes voos espirituais, convidando a quem quisesse e tivesse missão para tal, a ingressar no apostolado de Jesus. Ele, o Cristo, seria para todos caminho, verdade e vida. Sua mãe, Jarla e Folie, não suportavam mais o sofrimento ao verem Francisco naquele estado de desnutrição e obediência às forças das trevas. E em uma manhã, Dona Maria Picalini acordou resoluta, falando às duas: de agora em diante não obedeço mais às ordens do meu marido. Ele está passando dos limites, e a tolerância começa a se transformar em aceitação cruel, que falsifica os bons sentimentos. Não posso suportar isso, sendo mãe de um anjo que nunca me deu desgosto na vida e cuja presença me traz muita alegria. Todos que o conhecem reforçam meu sentimento de ternura para com esse que nasceu por meu intermédio. Não quero chorar mais por opressão de Pedro. Quero sim resistir às suas investidas, mesmo que aconteça o pior. Tenho sido, até hoje, companheira dócil desse homem, aceitando, e quando as suas imprudências alimentando, de certo modo, suas vinganças. Tenho sido passiva em demasia, e cheguei por invigilância a um passo do abismo. Não darei outro. Antes, recuarei em favor da verdade e da minha consciência. Amo meramente a Deus e a Cristo, nosso Senhor. Tenho fé nos céus de que meu filho não vai ficar desamparado. E confio nos anjos, que ele será protegido. Quanto a mim, quero que ouçam essa verdade. Não me importa perder a minha própria vida em defesa do meu filho. Será uma glória, se assim suceder. Quero e posso dar adeus ao mundo, de qualquer forma que vier a minha partida, mas quero estar com a consciência em paz. Maria Picalini desceu para o porão, acompanhada das 2 mulheres que lhe apoiavam as ideias. Ela quase chegava às lágrimas, mas sua vontade decidida reprimiu-as. Hurtou as amarras que prendiam o filho e falou em tom de voz diferente aos seus ouvidos, sensíveis. Isso. Levanta-te, Francisco, chega de sofrimentos e de obediência às investidas das trevas. O teu comportamento haverá de mudar. Pede a Jesus, a quem tanto amas, energias, porque sem elas nada realizarás.
no grande empenho da verdade e da própria paz. A ninguém é dado o direito de tirar o direito dos outros, seja dos filhos, marido ou mulher, e até mesmo dos próprios escravos, que são humanos e filhos de Deus. Se estou desejando que mudes, é porque também vou mudar de comportamento. Não importa. Se for preciso mudar dessa casa e morar onde quer que seja, importa para mim uma coisa muito sagrada, que a minha consciência esteja tranquila com o dever cumprido. Jarla e Folie, decididas também, ajudaram Dona Maria a levantar Francisco, e essa suportar as emoções, e essas não suportaram as emoções, e choraram abraçadas com ele. Francisco olhou para sua mãe, com toda ternura. A luz bruxuleante da candeia que Folie segurava, e disse com mansidão: mamãe, não estou entregue à ignorância do meu pai, por medo, coisa que nunca tive, porque a fé isola esse estado da alma. Estou aguardando ordens de alguém que me fala, para que eu possa agir na hora certa e com todo o vigor do meu ser. Maria não pensou para responder ao filho: se esperas, meu filho, ordens de Deus, essas ordens estão chegando por mim. É hora de agir. Sai desse lugar. Não temos tempo a perder. O Evangelho nos espera, e na força dele temos de restabelecer a igreja, em espírito e verdade. Francisco reconheceu que sua mãe falava diferente das outras vezes, e sentia que realmente era aquela voz que ele esperava, para decidir a enfrentar todos os obstáculos que surgissem. Saiu com as mulheres, cambaleante, sem força, mas feliz, sem pensar no que poderia acontecer quando seu pai chegasse. Entregou tudo a Deus e estava confiante em Jesus Cristo. Invocava constantemente Maria Santíssima e já fazia parte dos seus mais profundos sentimentos de fraternidade. A mãe de Jesus era por ele, Francisco, considerada também como sua mãe espiritual. E quando dela se lembrava, sentia gerar no coração uma saudade indescritível e uma força inigualável, convidando-o para a restauração da Igreja do Senhor. Carcomida pela vaidade, deturpada pela prepotência, injuriada pelo comércio e se desfazendo pelas imposições. Francisco partiu decidido para o trabalho, dando continuidade à reconstrução da pequena igreja de São Damião. Estendia as mãos com humildade, pedindo e comprando a pequena igreja de São Damião. Estendia as mãos com humildade, pedindo e comprando o necessário, no sentido de que fosse restaurada a igreja. Com ela restaurada e com o visual mais agradável, pensava ele, os fiéis poderiam orar com mais alegria. A história nos conta que Francisco bateu à porta de um padre, cuja residência impressionava pela beleza e conforto, pois era o único herdeiro da família riquíssima, radicada em Spoleto, e que, devido às tendências religiosas do filho, abraçara o cristianismo já oprimido com o nome da Igreja Católica Apostólica Romana, em cuja oficialização for esquecido o nome de Jesus, pelo menos no lugar de romano. Poderia ser cristã. Esse padre, criado no conforto e mimado de maneira extravagante,
Estudou em Roma, tendo feito vários cursos na França, recebendo tratamento e regalias correspondentes ao seu... Ué, saiu aqui o texto para mim. Acho que a conexão não está muito boa, que ele continua aqui para a gente. Oxe, como é que faz aqui? Quer que eu continue aqui, Léo? Por favor, Neuzinha, perdi aqui, não sei onde é que está. O texto não está aparecendo para mim. Eu vou continuar aqui até aparecer. Tá. Então, estudou em Roma, tendo feito vários cursos na França, recebendo tratamento e regalias correspondentes ao seu estado de nobreza, pois os dirigentes dos educandários recebiam recompensas da família. Vendo na casa do padre muitas pedras trabalhadas, pediu-as para a reconstrução da casa de Deus. Mas o padre, com seu porte de fidalguia, mostrando uma batina bem cuidada, tecido bem conhecido de Francisco, pelo cheiro de nobreza que ainda carregava em seus sentidos, respondeu com rispidez: não posso dar essas pedras, meu rapaz. Ainda mais, não sei se tens ordens para restauração de igreja aqui em Assis, pois isto está a cargo de certas famílias da cidade, que devem fazer o trabalho às custas do próprio povo que dela desfruta. Nós somos padres, agentes de Deus e de Cristo, e por nosso intermédio o céu abençoa o seu rebanho. Mas se insistes, eu posso vendê-las por um preço que não foge ao natural. Francisco sentiu por dentro o atear de uma fogueira de revolta ante o padre, ao ver o seu desprezo pelas coisas de Deus. A igreja era um lugar sagrado onde os fiéis se reuniam para meditar e fortalecer a fé. Mas se controlou e respondeu com humildade: desculpa-me, padre. Tenho necessidade de fazer alguma coisa de bom. Achei conveniente começar consertando a casa do Senhor, nosso Deus. E para isso iniciei pedindo, sendo que encontrei na casa do vigário o que servia para a restauração do nosso templo. Tive maior segurança em pedir por se tratar de um vigário do Cristo. Todavia, já que não as podes doar, dize-me o preço que as comprarei. Acertados o preço das pedras, Francisco as levou para a igreja, onde foram lisadas. Passando o prazo combinado, o restaurador de igreja não pôde pagar, ao verendo por lhe faltar o dinheiro para isso. O padre usurário não se fez esperar, indo à procura de Francisco e desacatando. Este humilde escutou todos os impropérios do vigário, mas no decorrer da conversa foi tomado de energia diferente e no intervalo da fala do padre começou a falar nestes termos: Senhor vigário, tenho imenso respeito pelos padres que sei e sinto fazem lembrar a vida de Jesus, em todos os seus aspectos morais e espirituais. Mas não posso calar-me no que se refere à falta de respeito de sua parte para com a Igreja de Deus. Eu acho que o templo é um lugar coletivo que merece todo o respeito e todo o carinho, e principalmente da tua parte, porque és seguidor do Divino Mestre. E deves te sentir honrado com isto. Quero pagar-te as pedras, logo que tenho dinheiro, porém a minha consciência me fala no fundo da alma que o dever de restaurar as igrejas compete aos sacerdotes. São eles os vigilantes da casa do Senhor, e é deles a obrigação de mantê-la limpa e bem cuidada. Estou querendo ajudar-te neste mister sagrado, coisa que perdoa-me, a tua consciência ainda não deu de te avisar. Peço-te por caridade que me ouças mais um pouco. Creio que Deus é como um sol divino, e se Ele é mais que o sol que nos alumia todos os dias, banhando toda a terra sem escolher quem possa receber seus raios benfeitores,
é muito mais beneficente na sua estrutura universal e assim como podes falar sob a inspiração do Espírito Santo, sendo um dos filhos de Deus, nós outros poderemos igualmente, dependendo das condições espirituais ou da necessidade de quem deve ouvir. Somos influenciados pelos anjos do nosso Pai Celestial, porque somos do mesmo Deus, filhos do mesmo Deus. Quer continuar, Léo? Tá fechado. Estou procurando o texto. Por que o texto não aparece mais para mim? Não sei o que houve. Pode ser a conexão. A sua voz estava falhando um pouquinho na hora que você estava lendo, talvez seja a conexão. Então, vou continuar aqui. Tá no finalzinho. Somos filhos do mesmo Deus. E quanto às pedras, Padre, eu estou decepcionado com a tua atitude. Nunca pensei que um padre pudesse fazer o que estás fazendo. Lembrei-me fortemente de Judas com os 30 dinheiros. Que Deus te ajude para que não aconteça o mesmo contigo. Podes estar certo de que te pagarei, se não agora, mas hoje mesmo levarei à tua casa. Se não é muito dizer, é bom que nos lembremos que a vivência do Evangelho é renúncia, principalmente para um sacerdote. É desprendimento, principalmente para um discípulo de Cristo, principalmente a um cristão. De caridade, principalmente para um conselheiro do povo. É amor, principalmente para quem prega o Evangelho sob a égide da oficialidade. Peço-te de coração, não fiques aborrecido comigo, porque acima de tudo sei que somente damos aquilo que podemos dar. Que Deus te abençoe, que Jesus guarde o teu coração da influência do mal. Que a nossa Mãe Santíssima guie os teus sentimentos e que jamais faltem ao teu redor os anjos de Deus a te inspirarem acerca das coisas certas. Ontem eu fazer só um comentário, tinha lido um trechinho da ama, né, aquela ama do abraço, falando da paciência. E ela fala, até para punir alguém, você tem que punir com amor. Aí me lembrei, né, lendo essa parte aí, que ele sentiu aquela, mas ele voltou, né, para o seu centro ali e respondeu de uma forma que o padre pudesse refletir, né? Vinha a parte aí. O padre, diante de tudo que ouviu da boca de um leigo como Francisco, propôs-se a calar. Regressou à sua mansão irritado, pois sua consciência aprovava tudo que Francisco lhe havia falado, e que seus ouvidos gravaram, entregando arquivo consciencial. O filho de Bernardone, constrangido, pensava no que seria da doutrina do Cristo entregue àqueles homens. Qual o futuro do Evangelho de Jesus se continuassem os seus vigários mantendo aquele tipo de atitude? Todavia, a mesma voz amiga reforçava o seu coração. Francisco, o Evangelho desceu do céu, não foi escrito pelos homens. Veio com o objetivo de reformar as criaturas e não se aborrece em esperar o quanto for necessário. Ele é a voz de Deus que se repete eternamente na alma, até esta compreender ou ouvir o seu chamado. Nada se perde porque Deus não é Deus de mentira. Segue avante e vamos trabalhar na oportunidade que o Senhor te deu. Espetacular, né? É. Quer dizer, a famosa tapa com luva de pelica, né? Suavemente.